Atividade 1 do Trilha de Aprendizagem 2. Análise de textos, narrativas de aventura. Trilhas de conhecimento. O que é uma narrativa de aventura? A palavra aventura provém do latim adventere, significa literalmente o que vem pela frente. No contexto de uma narrativa, o gênero aventura, tipicamente aplicado às obras de ficção, contos, novelas, romances, em que o protagonista, personagem principal, é colocado constantemente em situações de risco, ou até mesmo de morte. Nessas narrativas, as personagens são constantemente expostas a uma sucessão de aventuras inesperadas, vivenciando os locais exóticos, hostis e relativamente perigosos. As narrativas apresentam alguns elementos importantes de serem observados. Um deles é o tipo de narrador. Entre os vários tipos de narrador destacamos: narrador personagem, aquele que conta a história e ao mesmo tempo participa dela. Narrador observador, aquele que conta a história do ponto de vista de quem observa sem participar dela. Outro aspecto importante que destacamos nas narrativas são os enredos. O enredo é a maneira como o conteúdo da história se constrói, como as cenas da história se encaixam. De maneira bem simples, temos a situação inicial é a introdução da história. Nela se apresentam elementos como as personagens, o espaço, o tempo e o narrador. O espaço seria onde a história acontece. O tempo é quando essa história acontece. Ela acontece numa situação cronológica, horas passadas iguais às horas do relógio, ou num tempo psicológico, que é quando a narrativa acontece a partir da imaginação do personagem. Um desequilíbrio é um momento da história em que há algum problema a ser resolvido. O desfecho é quando o desequilíbrio de alguma forma se resolve. Há uma espécie e a finalização da história. A tensão nem sempre é um final feliz. Muitas vezes, o desfecho se encerra numa situação que fica em aberto, sugerindo várias possibilidades. Então, vamos praticar. 1. Leia o texto a seguir retirado da obra O Filho do Caçador e Outras Histórias. Dilema da África, de Andy Rubinstein e Madalena Monteiro. Após a leitura, você responderá algumas questões relacionadas ao texto. Prova de amizade. Em um pequeno país da África, havia dois homens que se chamavam Camo. Um morava no leste e o outro no oeste. Eles não se conheciam, mas já tinham ouvido falar um do outro e alimentavam o desejo de um dia se encontrar. Certa vez, o Camo do Leste considerou que era chegada a hora de empreender uma viagem ao oeste para conhecer o homem que tinha um nome igual ao seu. Antes, porém, consultou uma velha sábia que, ao escutar seus planos, o aconselhou: não vá. Contrariado, ele consultou outra velha sábia, cujo conselho foi: vá, mas tome cuidado para, durante a noite, estar sempre dentro de casa, cabana ou qualquer espaço que não seja do lado de fora. Do contrário, uma coisa horrível poderá lhe acontecer. Atento a esse conselho, Camo iniciou sua viagem. Caminhou durante todo o primeiro dia e à noite abrigou-se em uma hospedaria na estrada. No segundo dia, continuou a viagem procurando um abrigo, antes que a primeira estrela brilhasse no céu. No terceiro dia, encontrou um homem que, ao se apresentar, lhe disse: eu me chamo Camo, vivo no oeste e ouvi falar que no leste também há um homem com o mesmo nome. Saí de casa há um dia e estou indo até lá para conhecê-lo. Surpreso, o outro respondeu: eu sou o Camo do leste. Há 3 dias saí de casa e estava indo para o oeste visitá-lo. Como se achavam mais próximo do oeste, eles rumaram para a casa do Camo do oeste, onde o Camo do leste foi muito bem recebido.
Durante um tempo, eles conversaram e não demorou muito para que um forte vínculo de amizade se estabelecesse entre os dois. Eles eles partilhavam fatos de seu passado, angústias e alegrias do presente, e os planos para o futuro, como se fossem amigos que se conheciam há anos. Saborearam as refeições e, ao final, o dono da casa convidou o outro para caminharem um pouco e se refrescarem com a deliciosa brisa noturna. Lembrando-se dos conselhos da velha sábia, o Camo do Leste disse: agradeço, amigo, mas não posso acompanhá-lo. Antes de empreender esta viagem, consultei uma sábia que me aconselhou a não ficar do lado de fora à noite. Caso contrário, algo terrível poderá me acontecer. Compreendo os motivos do amigo. O Camo do Oeste saiu sozinho para o passeio. Não demorou muito, o Camo do Leste ouviu gritos do outro pedindo socorro. Ao aproximar-se da porta, ele viu uma cena horrível. Uma imensa serpente venenosa havia se enrolado no corpo do amigo e o apertava com tanta força que ele mal podia respirar. De cabeça erguida, preparava o bote com o qual lhe cavaria as presas na garganta e instalaria o veneno que levaria o amigo à morte instantânea. Pensando no conselho da velha sábia, Camo do Leste resolveu não sair para ajudar o amigo, mas dentro de casa ouviu os gritos desesperados do outro e não conseguiu se conter. Arriscando a sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembainhou uma faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra, que pouco a pouco foi desfalecendo até cair morta no chão. Do corte, o sangue do animal jorrou como um esguicho, atingindo os olhos do Camo do Leste, que na mesma hora ficou completamente cego. O Camo do Oeste foi consultar a velha sábia do seu povoado para saber o que podia fazer para devolver a visão ao amigo que lhe salvara a vida. O sangue do seu filho único poderá devolver a visão do seu amigo. Mate o menino, passe o sangue nos olhos do rapaz e ele voltará a enxergar. O Camo do Oeste voltou para casa meditando sobre as palavras e sem saber que decisão tomar. O amigo provara sua amizade arriscando a vida para salvá-la e por isso ficara cego. Será que ele deveria também provar a sua amizade, tirando a vida de seu filho para devolver a visão ao tão precioso amigo? Vocabulário: bainha, estojo em que se guarda a lâmina de uma arma branca, uma faca, por exemplo. Exótico, que não é comum, que expressa extravagância. Ficção, elaboração, criação imaginária ou fantasiosa. Fantasia. Hostil, que revela agressividade, ameaçador. No conto Prova de Amizade, a personagem principal, Camo do Leste, consulta duas velhas sábias antes de viajar. O que as sábias disseram para ele? Então, vocês vão voltar lá no início do texto e verificar quais foram as falas das velhas sábias. Letra B. Podemos afirmar que o Camo do Leste foi teimoso quando decidiu viajar, mesmo depois dos conselhos das velhas sábias? Justifique sua resposta. Vocês acham, então, que ele foi teimoso, sim ou não? E aí vocês devem dizer o porquê. C. No texto que você leu, o narrador participa da história como personagem ou apenas conta a história sem participar dela? Copie um trecho no texto que comprove a sua história. Então, essa história, ela é contada por um dos Camos ou tem alguém contando essa história de fora? E aí, vocês vão pegar um trecho do texto que comprove a sua resposta. Letra D. Em vários momentos da história, as personagens passam por aventuras, isto é, vivenciam situações de risco. Assinale com X as alternativas que comprovem a afirmativa. Então, vocês têm aí as opções. Caminhar durante todo o dia até o anoitecer? Isso é uma aventura? Se sim, vai marcar um X. Se não, vai deixar em branco. Procurar um abrigo para passar a noite.
Presença de uma imensa serpente venenosa enrolada no corpo do amigo a ponto de matá-lo. Camo do Leste tira a faca de sua bainha e desfere um golpe certeiro na cobra. O sangue da serpente atinge os 2 olhos do Camo do Leste, deixando-o cego. Camo do Leste agradece a Camo do Oeste, mas não acompanha no passeio à noite. E, como vimos, Camo do Leste empreende uma viagem para o Oeste. Por que ele resolveu fazer essa viagem? Então, com qual intuito ele foi para o Oeste? E a última questão aqui, a letra F. Como você leu, o gênero aventura pode estar presente em diferentes narrativas ficcionais. Marque com um X nas afirmações que apresentam características de uma narrativa de aventuras presentes no conto lido. Então, locais exóticos e relativamente desafiadores. Isso tem presente na narrativa? Se sim, marca um X, se não, deixo em branco. Mistura ou exagero e o inesperado. Um final feliz. O local ambiente em que acontece a história é comum. Personagens em viagens. O leitor desse tipo de história é adolescente ou jovem. Presença de companheiro, fiel, amigo. Sucessão de aventuras inesperadas. As personagens principais, em geral, são